As dúvidas dos piedosos, parte 2. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Salmo 73, versículos de 11 a 17. Continuando nossa meditação de ontem, paramos onde dizia que Asaf estava em crise, achando que a vida dele era mais difícil do que a vida do ímpio, pois enquanto o ímpio desfrutava da riqueza, o próprio Deus estava afligindo Asaf com dificuldades. Nesta perspectiva, Asaf conclui que Deus é mole com os ímpios e duro com ele. Alguém poderia dizer que Asaf estava exagerando. A vida do ímpio não era tão boa quanto ele a observava, nem sua vida era tão ruim quanto parecia ser. Mas não se pode negar ou contradizer o sentimento que levou Asaf a realizar esse salmo, e ainda podemos nos identificar fortemente com esse sentimento, não é mesmo? Mas em meio a esta crise e redemoinho de pensamentos, algo aconteceu. Quando ele parou para pensar mais profundamente sobre tudo aquilo, sentiu que era um trabalho árduo para ele. Asaf caiu em uma armadilha. Ele não podia negar a evidência de que os iníquos costumam ter uma vida boa. Ele não podia negar que sua própria vida muitas vezes era difícil, fazendo-o se sentir chicoteado e punido por Deus. Ele sentia que tudo isso era verdade, mas também sentia que não poderia falar sobre isso porque seria um engano para os outros. Portanto, tudo isso foi um trabalho árduo para ele. Neste ponto, ele resolveu entrar no santuário de Deus. A crise parecia crescer cada vez mais para Asaf, até que ele foi para a casa do Senhor. Lá, ele obteve uma perspectiva sobre seu problema que antes não tinha. Lá, ele foi capaz de ver as coisas de um ponto de vista eterno e então ele entendeu o fim delas. Pensando nesse quadro como se fosse em nossos dias, poderíamos perguntar: o que então o salmista fez? A resposta para alguns pode parecer muito infantil, mas esta é a realidade. Ele foi à igreja. Não nos é dito se ele foi sozinho e teve uma conversa sincera e transparente com Deus, ou se apenas foi em um dos cultos e lá, enquanto tudo acontecia, ele abriu seu coração a Deus. Mas sabemos que o salmista passou a possuir algumas das convicções que o confirmaram e o capacitaram a andar nos dias que se seguiram com firmeza e segurança. Não quero ser simplório nesta questão, mas o texto é claro em dizer que, quando ele finalmente esteve diante de Deus, e podemos ter nosso próprio lugar para esse encontro especial, ele foi capaz de obter entendimento de várias maneiras. Por meio da oração e adoração no santuário, ele entendeu que Deus era o centro de todas as coisas e ganhou um novo apreço por Deus e pela eternidade. Ao ouvir a palavra de Deus no santuário, ele entendeu que havia uma verdade que estava além do que ele estava vendo e experimentando na vida diária. Ao observar o sacrifício no santuário, ele entendeu que Deus leva o pecado tão a sério que deve ser julgado e expiado, mesmo que seja por meio de uma vítima inocente que permanece no lugar do culpado pela fé, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Numa perspectiva diferente da que nós entendemos hoje, Asaf entendeu esta verdade 1000 anos antes de Jesus estar aqui entre nós. E esta experiência, lá no templo, na casa de Deus, diante de Deus, fez ele corrigir seus caminhos e deixar para a posteridade um testemunho tremendo de vida e fé. Meu irmão e minha irmã, que o próprio Espírito Santo de Deus ministre em cada coração a forma certa de entendermos a palavra e a vontade de Deus para nós e nos ajude a vencer as crises que sempre fazem questão de querer nos derrubar. Vamos vencer cada uma delas com confiança na palavra de Deus. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Pastor Devanir Caetano da Silva.